E aí, beleza? No vídeo de hoje eu quero propor um debate aqui, uma discussão que surgiu agora num vídeo que eu fiz sobre o lançamento mais recente da editora Pipoca Nanquim, que é o Sky Masters, né? Eu fiz um vídeo explicando o que é que você deve saber antes de comprar essa obra, para também não ter problema e depois se decepcionar, porque não deixa de ser um quadrinho com um preço um tanto elevado, né? E às vezes o leitor novo de quadrinhos, o cara que não está muito acostumado na mídia, acaba tendo uma dificuldade para apreciar, para usufruir daquele material, que é um material excepcional, de primeira qualidade, tanto na edição como nos seus autores, né? Afinal, estamos falando de Jack Kirby e de Wally Wood. São dois dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Mas aí eu vou puxar um debate interessante aqui e eu gostaria de saber o que é que vocês pensam a respeito e deixem aí, se vocês gostam, se vocês curtem, que é o termo, que às vezes até esse termo é um pouco... As pessoas não gostam de utilizar, mas tem que utilizar, a gente tem que debater isso. O fato das publicações em que os quadrinhos são datados. O que é um quadrinho datado? Primeiro vamos contextualizar, né? O que é um quadrinho datado? Um quadrinho datado é um quadrinho que você, na primeira lida que você dá, quando você abre, que começa a ler, que vê os desenhos, que você vê o enquadramento, que você vê o design da página, a diagramação dos quadros, você já percebe que está lidando com um material antigo. Geralmente, os materiais antigos, eles não tinham o design que temos hoje, né? A estética dos quadrinhos e de qualquer arte depende do seu tempo. Então, se você assistir um filme dos anos 20, você provavelmente vai tomar um choque, porque é um filme antigo, às vezes é mudo, às vezes é preto e branco, mas é a estética daquela época. Por exemplo, o Cidadão Kane é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas é um filme em preto e branco, que tem todas as diferenças do nosso tempo de um cinema blockbuster moderno. Nem por isso o filme de Orson Welles, o Cidadão Kane, não deixa de ser fantástico e de ser super importante e bem feito e uma obra-prima. Então a gente tem que saber diferenciar e saber ler a obra de acordo com o tempo. Isso, claro, eu estou falando de leitores que se interessam por ir além. Os ditos quadrinhos datados, eles são publicados, digamos assim, recentemente, para leitores de quadrinhos que querem ir além. Não são leitores que estão caindo de paraquedas, eu quero ler alguma coisa em quadrinhos. Que tudo bem, você não precisa ser entendido de quadrinhos, né? Mas, por exemplo, a minha esposa leu recentemente, eu pedi para que ela lesse e me dissesse o que achou. Ela leu Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha, que é um cara moderno aqui do Brasil, sensacional. Ela se apaixonou, deixa eu pegar aqui. Ela leu recentemente o Talco de Vidro, é um quadrinho super moderno, recente, né? E conta com uma narrativa muito ágil. O Marcelo Quintanilha é um gênio brasileiro. Ela leu rapidão e adorou, mas eu duvido que ela leria, por exemplo, isso aqui, ó, coleção clássica da Marvel, os X-Men, que é a primeira história, o primeiro arco de histórias do Jack Kirby e do Stan Lee. Aí você diz, você quer comparar Marcelo Quintanilha a Stan Lee e Jack Kirby? Claro que não. Stan Lee e Jack Kirby são deuses, são caras que estão em outro patamar dos quadrinhos, muito superior, óbvio, em importância e relevância histórica do que Marcelo Quintanilha. A diferença é que aqui a gente vai ter uma narrativa com muito mais quadros, os quadros são todos fechadinhos, muito texto, às vezes o texto repete o que já está mostrado na ação, sabe? Aí o cara, vou pular, aí escrito, ele pulou, e tem um desenho dele pulando. O desenho, apesar de ser Jack Kirby, uma coisa genial, né? Maravilhosa para a época, inovador, o cara criou o estilo de super-herói moderno, os novos super-heróis, fundou basicamente a Marvel, o panteão da Marvel com o Stan Lee, mas não deixa de ser uma coisa estranha, olha o termo, hein? Estranho com muitas aspas aí, estranha aos nossos olhos atuais, uma pessoa que está acostumada com esses desenhistas muito mais, digamos assim, blockbusters do nosso tempo,
aranha-verso, né? Desenhos muito sofisticados, com tecnologia, digitalizados. Então aqui é uma coisa antiga, uma coisa vintage, uma coisa que cheira a história, mas é maravilhoso porque você está vendo a mídia dos quadrinhos se desenvolvendo, criando novas ferramentas narrativas, visuais, gráficas, até o desenvolvimento da linguagem. Então, se você não tem um pouco de estudo sobre isso, de história do cinema, história da arte, desse interesse de ir além, de entender como o quadrinho foi evoluindo através das décadas, então você vai ter dificuldade de gostar, de entender a importância de um Jack Kirby, de um Stan Lee. Você pega uma história de origem, esse encadernado aqui, maravilhoso, A Origem, Marvel Origins da década de 60, traz as primeiras histórias de todos eles. A primeira história do Hulk, olha só, o Hulk era cinza ainda. Se você pega um desenho do Hulk atual, de um Mike Deodato, por exemplo, é uma diferença, digamos assim, de técnica absurda, né? Mas a gente tá falando aqui, ó, é de Jack Kirby, certo? Isso aqui é coisa genial para a época. E esse design de capa também, é apaixonante, né? Mas tudo isso, se você entender o que você está lendo, contextualizar. Por exemplo, esse encadernado aqui eu comprei para saber, eu queria ler a história de origem do Monstro do Pântano, que foi criado pelo Len Wein e o Bernie Wrightson, né? E assim, a primeira historinha tem 8 páginas, e eu já li o Alan Moore, né? O Monstro do Pântano do Alan Moore. Puta merda, é muito diferente. A história de origem aqui, apesar de ter um traço maravilhoso do Bernie Wrightson, o roteiro é muito simples, é uma história bem comum, assim, até melodramática, parece uma novela. O Monstro do Pântano é uma trama de vingança, ele nasce lá, bem diferente daquela coisa sofisticada que o Alan Moore faz, filosófica, da planta pensando que é homem, etc e tal. Mas tudo bem, os dois têm sua riqueza. Alan Moore tem sua riqueza, é um fruto de um contexto dos anos 80, já pós-moderno, etc. E aqui também tem um contexto de surgimento interessante. É foda você ver o personagem nascendo, como ele foi concebido inicialmente. Tem a sua riqueza, sabe? Tem o seu charme. Ainda mais essas capas antigonas, assim, sabe? Ó, parecendo coisa pulp, coisa... É sensacional. Agora, para você apreciar esse tipo de publicação, para você conseguir ter meios estéticos de apreciação, você precisa estudar um pouco, você precisa ter bagagem, você precisa, digamos assim, ter um desenvolvimento maior de leitura, né? Você precisa ter uma bagagem de leitura. Eu recomendo, eu vou fazer um vídeo, no próximo vídeo eu vou fazer dicas para adquirir bagagem de leitura, enfim, para você aprender a ler melhor quadrinhos antigos, etc. Eu vou pensar num vídeo assim. E aí eu vou falar várias dicas. Mas uma dica que eu vou deixar aqui para encerrar o vídeo é que esses encadernados da Salvat, de origem, são fundamentais porque eles contam com textos de apoio que são excelentes. Textos de apoio que trazem aqui muito da história inicial da Marvel, sabe? Então ajuda a você ir entendendo o contexto da época. Depois eu faço um vídeo com mais detalhes sobre como se aprofundar na história dos quadrinhos e apreciar esse momento que a gente está vivendo do mercado brasileiro, dessas publicações maravilhosas que estão saindo por aí. Inclusive quadrinhos argentinos do Breck, a Morte Cinder, a Osterheld, enfim, que também precisam desse olhar diferenciado, ok? Por esse vídeo é isso. Deixa uma curtida, por favor, e deixe seu comentário, o que é que você acha. Vamos debater, vamos conversar. Valeu, até a próxima.